Ressonância magnética na progressão silenciosa e os anéis de ferro. Eu estava passeando no parque hoje e eu estava pensando como é que eu ia explicar isso para vocês. Então, mesmo quando eu estou no parque com o Pedrinho, eu estou pensando em vocês. Então, é o seguinte. Vamos todo mundo pensar junto aqui. Imaginem, sei lá, 30 pessoas de mão dadas fazendo uma rodinha num gramado, esticando o máximo que dá com as mãos dadas. Vai fazer um círculo grande, não vai? Um circulão, todo mundo de mão dada. Faz um círculo de um tamanho. Agora a gente coloca mais uma pessoa, 31. O círculo aumenta um pouquinho. 32, aumenta um pouquinho. 40, aumenta um pouco. 50, 60, 70. Um círculo que vai crescendo aos poucos. Enchendo um balão, uma bexiga. Um balão que vai crescendo aos poucos. É isso que significam as lesões cerebrais com depósito de ferro na periferia ou com anéis de ferro. São lesõezinhas na ressonância especiais. São lesõezinhas que têm uma bolinha branca e em volta tem um anelzinho preto, um anelzinho escuro, que é um anel de ferro. Essas lesões parecem que estão crescendo lentamente, na mesma velocidade da progressão silenciosa. Ao longo de 6 meses cresce um tiquinho. Ao longo de 1 ano cresce mais um tiquinho. Ao longo de 5 anos cresce mais um pouquinho. Então, são lesões especiais, lesões com anel de ferro na periferia. São lesões que parecem estar crescendo lentamente, na mesma velocidade da progressão silenciosa. Elas não vão dobrar de tamanho de um exame para o outro, não vão triplicar de tamanho de um exame para o outro. Geralmente vai ser milímetros de milímetros que vão ter crescido de um exame para o outro, a cada 6 meses, a cada ano. E acredita-se que são lesões muito difíceis de controlar, porque parece até que já são lesões vivas, assim, digamos, lesões que estão crescendo por conta já. E a gente acredita que essas lesões com anéis de ferro, lesões que se expandem lentamente, parecem ter relação com a progressão silenciosa. Sim, no laudo vem escrito presença de lesões com anel de ferro, presença de lesões com depósito de ferro na periferia, presença de lesões que estão se expandindo lentamente. Geralmente isso vem escrito no laudo. Então são lesões que são branquinhas, mas que tem um anelzinho escuro, um anelzinho preto, um círculo preto em volta. Parece que essas lesões estão crescendo lentamente. Mesmo se usar bons remédios, se tomar remédios de alta eficácia, parece que essas lesões estão crescendo lentamente. São lesões que estão associadas à progressão silenciosa, que é a piora lenta dos sintomas das sequelas. Então, esse é um parâmetro da ressonância que a gente olha para ver se tem lesões com anel de ferro. E é por isso que nos meus pedidos que eu faço de ressonância, eu escrevo: solicito ressonância magnética, com ou sem contraste, e coloco embaixo: quero que seja procurado lesões com anel de ferro. Quero que seja procurado lesões que se expandem lentamente. Senão o radiologista nem vai olhar, nem vai procurar, nem vai escrever, nem vai fazer sequências especiais para encontrar isso. Então, por isso que tem que ser escrito no pedido do médico também. Porque senão o lugar muitas vezes não vai fazer essa ressonância magnética. Outras coisas que podem ser vistas na ressonância da progressão silenciosa é a atrofia cerebral. Então, se de um ano para o outro a atrofia cerebral aumentou, pode ser um indício de progressão silenciosa. Se de um ano para o outro aumentou a atrofia do corpo caloso, a atrofia do córtex, a atrofia do não sei o que, isso pode ser indício de progressão silenciosa. Então, a ressonância ajuda a olhar a progressão silenciosa pesquisando quantas lesões com anel de ferro tem, qual é o volume das lesões com anel de ferro,
quantas lesões que estão se expandindo lentamente, qual é o índice da atrofia cerebral, o índice do corpo caloso. Tudo isso pode ser visto na ressonância magnética. Se o neuro solicitar no pedido, isso vai ser encontrado, vai ser relatado no laudo. E se a gente não pede isso, muitas vezes não vem escrito, ninguém faz, ninguém fica sabendo. Então são coisas novas que estão surgindo nos congressos, são novidades que eu trago para vocês, e que aos poucos eu vou adaptando na minha prática, coloco nos meus pedidos, e vocês podem cobrar, questionar os médicos de vocês, porque isso faz diferença no exame. Por que o exame do Einstein é bom e o exame lá do interior, do não sei de onde, não é bom? Porque no Einstein tem bons radiologistas que fazem bons laudos, os neuros fazem os pedidos certos. Às vezes a máquina é a mesma, mas o que o neuro pede, se a gente coloca no pedido, a gente recebe no laudo. Se a gente não coloca no pedido, a gente vai receber um laudo de uma página, falando tem lesão ou não tem mancha ou não tem, e acabou. Não vai falar de anel de ferro, nem se tem ou se não tem. É bom que venha escrito tem anel de ferro, ou venha escrito não tem anel de ferro, porque daí eu sei que o cara pesquisou e viu que não tem. Se ele simplesmente não fala nada, eu não sei se ele viu e não tinha, se ele viu e tinha, ou se não viu, se não pesquisou. Então por isso que colocar essas palavras no pedido médico vai fazer o radiologista, opa, o que é esse negócio aqui? Nem sei o que é anel de ferro. Vai pesquisar e vai escrever. Não tem anel de ferro, tem anel de ferro. Então a informação negativa no laudo também é boa. Tem black hole, não tem black hole. Tem anel de ferro, não tem anel de ferro. Tem lesão que se expande lentamente, não tem lesão que se expande lentamente. Tem atrofia cerebral ou não tem atrofia cerebral. Então eu quero que essas coisas venham escritas no laudo. Tanto se estão positivas, quanto se estão negativas. Eu quero saber se ele acha que tem ou se ele acha que não tem. Em todos os pedidos eu coloco isso porque eu quero que o cara pesquise sobre isso. Eu quero que o cara veja se teve isso, se ele acha que tem ou se ele acha que não tem. Porque depois eu vou olhar também. Eu vou olhar as imagens e vou dar minha opinião. Mas quando um neuroradiologista olha de confiança, faz um bom laudo que dá para confiar, isso ajuda muito. Inclusive ajuda vocês em INSS, ajuda em outros laudos, em outros motivos, e no convênio. Porque quando a gente vai trocar o remédio, a gente tem que anexar o laudo de vocês. E um laudo meia boca não ajuda. Um laudo completo, bom, de 3 páginas, 4 páginas, que fala as coisas, ajuda. Por mais que eu escreva também, às vezes o convênio quer ver o que o radiologista escreveu. Não quer saber o que eu acho. Ele sabe que eu estou do lado de vocês. Ele quer saber o que o radiologista da clínica escreveu. Então, por isso que é importante. Sírio-libanês é bom, sim. Com certeza, só de nome eu confio já nas máquinas deles, nos exames deles. No Einstein, no Sírio. Os hospitais grandes de São Paulo fazem bem. Delboni, DASA. Dúvidas sobre ressonância magnética na progressão silenciosa? Senão vamos encerrar, que já passei do meu tempo. Só pela morfologia dá para ver o anel? Na verdade, para ver o anel de ferro, nós temos que fundir duas imagens. O radiologista tem que fundir o flare com o SWI, que é uma outra chapa. Então, no computador ele tem que fundir, colocar uma em cima da outra. Daí ele consegue ver o anel de ferro na imagem. Por isso que a gente tem que questionar, e não adianta eu, Matheus, estar aqui olhando a chapa, eu não vou conseguir fundir as imagens aqui no papel, nem no sistema. Então a gente tem que pedir, daí na hora que ele está processando as imagens, na hora de montar o laudo, ele vai, opa, o doutor quer saber do anel de ferro. Ele vai, funde as imagens e vai dizer se tem anel de ferro ou se não tem. E se vocês não gostaram do laudo de vocês, vocês têm total direito de ligar na clínica e falar assim, ó, não gostei do laudo, quero que não falou isso, não falou aquilo, ou no próximo exame já chega pedindo, quero que faz isso, quero que faz aquilo, ou pede pro teu médico colocar no pedido, quero que põe isso, quero que põe aquilo, porque vocês não merecem nada menos do que o melhor. Se existe o exame, se existe o conhecimento, se existe a informação, se existe a sequência, por que não fazer o melhor para vocês? E tudo isso que eu estou falando é, de novo, juntando com o primeiro tema, é sem contraste. Não precisamos de contraste para ver atrofia cerebral, para ver anel de ferro, para ver lesões novas, para ver lesão que se expande lentamente. Não precisamos de contraste para nada disso.
Dúvidas sobre ressonância magnética. Vamos lá, amanhã tem o retorno. O que não posso deixar de perguntar da minha ressonância? Então você pode perguntar se tem muita lesão, se tem pouca lesão. Às vezes é difícil contar, mas pergunta qual é a sua carga lesional. Pouca, média ou muita lesão. Você pode perguntar se tem atrofia cerebral. Você pode perguntar se tem lesões com anel de ferro ou lesões que se expandem lentamente. Você pode perguntar se tem lesões no tronco encefálico, se tem lesões no cerebelo, se tem lesões infratentoriais, se tem lesões no córtex cerebral, porque essas localizações, tem lesão na medula, são localizações que deixam a doença um pouquinho mais forte do que o habitual. Quais ressonâncias devem ser feitas? Só tem 4 que podem ser feitas. Órbitas, crânio, cervical e coluna torácica. São 4. Órbitas, crânio, cervical e coluna torácica. Tem gente que faz as 4 todo ano. Dá para preferencialmente a cabeça. A cabeça sempre é o mais importante, a cabeça. Eu negocio com os meus pacientes. Alguns pacientes falam, doutor, faz tudo para mim todo ano, não quero nem saber. Eu vou lá, eu enfrento. Aí eu faço as 4 todo ano. Tem pacientes que falam assim, doutor, é chato, né? É ruim fazer ressonância, eu tenho pavor, não sei o quê. Daí eu faço um ano só cabeça, no ano seguinte faço completa. Daí um ano só cabeça, no ano seguinte faço completa. Isso caso a caso, depende da doença, da estabilidade, dos sintomas. O anel de ferro, sim, envolve a substância química ferro, porque acredita-se que na periferia da lesão existam macrófagos. E dentro dos macrófagos são células que têm um pouco de ferro dentro delas. Por isso que fica cheio de macrófaguinho na periferia, na borda da lesão. Cheio de macrófagos. Esses macrófagos têm ferro dentro de si. Por isso que fica parecendo uma bordinha de ferro. Está cheio de macrófago na periferia das lesões. Tem como barrar esse crescimento da lesão com anel de ferro? Por que ela aumenta? A gente tenta barrar ele com tratamentos de alta eficácia, não tem sido suficiente até o momento. A nossa esperança é de barrar eles com os BTKs, com os remédios BTK, que têm se mostrado promissores, tanto para barrar esses anéis de ferro, quanto para barrar a progressão silenciosa. A mesma dificuldade que nós temos de barrar a progressão silenciosa no dia a dia, que muitas vezes nem com os remédios de alta eficácia não segura, é a mesma dificuldade que temos para barrar o crescimento dos anéis de ferro, que muitas vezes nem com o tratamento de alta eficácia não segura. Temos que tentar. Na dúvida, tratamento de alta eficácia é o melhor que a medicina tem hoje para barrar o anel de ferro e para barrar a progressão silenciosa. Todo paciente vai desenvolver lesões com anéis de ferro? Não. Alguns não. Estou vendo o chat. Não existe uma quantidade correta de lesões para dizer se é pouco, médio ou alto. Geralmente uma impressão do médico. Quando a gente olha assim, bate um olho na chapa, a gente tem uma impressão assim, isso aqui é pouco, isso aqui é médio, isso aqui é alto. Geralmente a gente dá uma impressão assim. Não é tipo, abaixo de 10 é pouco, entre 10 e 20 é médio, acima de 20 é alto. Talvez seja um parâmetro, se vocês quiserem um número. Abaixo de 10 é pouco, entre 10 e 20 é médio, acima de 20 é alto. Mas é muito relativo. Se eu tiver 9 lesões tamanho de uma laranja, é muito. Se eu tiver 20 lesões tamanho de uma pontinha de um lápis, é pouco. Então, é muito relativo. É mais importante uma visão geral, um panorama geral sobre as lesões, do que o número propriamente dito. As perguntas que eu não respondi eram porque não eram perguntas apenas sobre ressonância da progressão. Outras perguntas que eu deixei de responder ou que eu não respondi, mandem lá na caixinha de perguntas. Ou, se forem membros da minha comunidade, do meu grupo, me mandem no zap depois. Mandem lá no grupo, a gente pode discutir sobre isso. Então, para encerrar, hoje não tem sorteio, vocês não atingiram 150, chegou em 145, faltou compartilhamento da live. Antes de eu encerrar, eu quero dizer o seguinte. Ao meu doutorado, eu não tenho doutorado. Eu sou médico sem doutorado. Não me chamem de doutor, me chamem de Mateus. Recadinhos. Essa live que eu fiz hoje, que vocês gostaram, ela não vai ficar no Instagram. Ela vai desaparecer. Ninguém mais vai assistir essa live.
Só vocês que assistiram ao vivo. Vocês que assistiram ao vivo e os membros da minha comunidade. Então, é o seguinte. Quem é membro do meu grupo, da minha comunidade, tem acesso ao reprise, ao replay de todas as lives que eu já fiz. Então, todo domingo eu faço live. Algumas eu deixo no Instagram, algumas eu não deixo. Mas todas, sem exceção, estão disponíveis para os membros da minha comunidade. Essa live vai ser salva. Vai ser salva apenas para os membros da minha comunidade. Então essa live não vai para o Instagram. Quem assistiu ao vivo, assistiu. Quem não assistiu ao vivo, apenas se já for membro do meu clube ou se vir a se tornar membro do meu clube. Quem entrar no meu clube, quem entrar no meu grupo, vai poder assistir todas as lives que eu já fiz desde novembro do ano passado. Então imagina, uma live por semana. 8 meses de live, toda semana, que vai poder assistir. Quem entrar na minha comunidade, a gente faz encontros ao vivo, como esse, em que a gente discute algum assunto, vocês podem entrar, abrir a câmera, me fazer pergunta, contar alguma coisa, tirar suas dúvidas comigo, ou com qualquer outro convidado que eu trago, psicólogo, dentista, advogado, nutricionista, fisioterapeuta, outros médicos e tudo mais. Toda semana tem um encontro desses fechado, exclusivo para os membros, em que eles podem tirar dúvidas comigo. E quem não consegue assistir ao vivo, pode assistir o reprise desse encontro também. Então olha só, quem entrar na comunidade agora em julho, essa comunidade custa o valor de uma consulta médica. Você paga uma vez, uma consulta, e fica um ano lá dentro. Quem entrar agora em julho, só sai em julho de 2024. Vai ficar um ano fazendo encontros ao vivo comigo e vai poder assistir o reprise de todos os encontros que acontecem desde novembro do ano passado, o reprise de todas as lives de domingo que acontecem desde novembro do ano passado. E mais, tem 30 dias grátis, ou seja, você entra, você pode assistir todos os encontros desde novembro, todos os lives desde novembro, fica um mês no Zap tirando suas dúvidas, fica um mês fazendo encontros ao vivo comigo tirando suas dúvidas. E se você não gostar, eu não vejo problemas em você pedir para sair. Você pede para sair, doutor, eu maratonei todos os seus encontros, maratonei todas as suas lives, não gostei e quero sair. Você pega todo o seu dinheiro e sai da live. Não perde nenhum centavo. Você fica 30 dias lá dentro de graça, participando de tudo, assistindo todos os reprises, e depois, se não gostou, sai. Se você gostou, você fica. E é assim que funciona. Ganha camiseta, ganha encontros presenciais, vai ter um encontro em agosto que eu vou fazer com todo mundo. Então tem muitos benefícios. Então, quem tiver interesse, 30 dias grátis. Depois de 30 dias, custa o valor de uma consulta médica para um ano inteiro de acompanhamento semanal, ao vivo, de reprise, de tudo mais. Para saber mais, o link está no meu perfil ou nos meus stories. Então, essa live aqui não ficará salva no Instagram. Quem viu, viu. Quem não viu, vai poder vê-la depois lá na comunidade. Então, quem vir a entrar no futuro, vai ver essa live se quiser. Quem não entrar, não vai ver mais essa live. Então, pelo vídeo de hoje foi isso.